capítulo 6 de Mateus, eu quero ler aqui a partir do versículo 5 até o versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças ou nas esquinas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam ou presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes mesmo que lhe o peçais. Amém. A oração, ela é um elemento essencial na vida do crente. Presume-se, portanto, que o crente ora, ou pelo menos deveria, né? O comentarista Matthew Henry, do Novo Testamento, ele diz que se você conseguir encontrar um ser vivo ou uma pessoa viva que não respire, então você poderá encontrar um crente vivo que não ore. Porque a oração, ela é a essência da nossa vida com Deus. A oração, ela é o nosso contato com Deus. É a forma que a gente tem para entrar em contato com Deus. E Jesus aqui nos ensina como orar. Nos ensina o modo certo, ou como se deve orar. E aqui nós temos uma pérola do Novo Testamento, uma pérola dos Evangelhos, que é o ensino de Jesus sobre a oração. Porque esse princípio da oração, quem determinou foi o próprio Cristo. Então não é uma invenção da igreja, não é uma invenção do pastor, não é uma invenção dos pais da igreja, não é uma invenção dos apóstolos, fundadores da igreja. Não é invenção humana. Esse princípio é um princípio que foi estabelecido pelo próprio Cristo, mesmo antes da fundação da igreja. Então Jesus vai nos ensinar, ou Ele nos ensina aqui, para que a gente aprenda, por exemplo, como os judeus oravam, como os gentios oravam e como a igreja deve orar. Eu quero me ater a essas três declarações, a esses três pilares aqui nessa noite, para que nós aprendamos de fato como devemos e como precisamos orar, como precisamos estabelecer ou desenvolver um diálogo saudável com Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor. Amém? Lembrando aos irmãos, um dia eu estava conversando aqui com o Davidson, que a gente precisa entender que um culto como esse, culto de campanha, não quer dizer que tudo vai acontecer aqui. Nem todas as respostas nós teremos aqui no culto, nem todas as curas acontecerão aqui no culto, nem todos os milagres acontecerão aqui no culto. Por quê? Porque aqui é como se fosse um QG, um quartel-general, onde nos reunimos em torno do nosso mestre, que é o nosso general, e ele então nos dá as instruções de como a gente deve proceder no nosso dia a dia, de como nós devemos proceder em casa, como nós devemos proceder na rua, como nós devemos desenvolver essa campanha, né, que a igreja abraça, que a igreja faz. Isso não quer dizer que é só aqui que vai acontecer. Muita gente pode estar sendo curada em casa e não sabe.
Muita gente pode ter a sua resposta de oração em casa e não sabe. Aqui nós vimos aprender com Jesus. Ele pode curar aqui? Pode. E eu peço a Ele para que cure, eu peço a Ele para que responda, eu peço a Ele para que resolva, eu peço a Ele para que entre com providência em situações que nós estamos vivenciando. Mas não quer dizer que é só aqui. Então, os irmãos, tenha isso na consciência. Ouça a palavra e, ao ouvir a palavra, coloque ela em prática no seu dia a dia e você vai ver coisas extraordinárias acontecerem lá na sua vida, onde você estiver. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus, então, fechando aqui esse parênteses, Jesus então diz aos seus discípulos: quando vocês forem orar, não seja como os hipócritas. Aqui ele não diz quem são os hipócritas, mas a gente presume que esses hipócritas a que ele se refere sejam os escribas e os fariseus, que lá mais adiante, a partir do capítulo 20, ele vai dar um sabão nos fariseus, nos escribas, e ele vai dizer: escribas e fariseus hipócritas. Provavelmente ele está se referindo a esses religiosos, que na verdade eram hipócritas. Então, primeiro aqui nós vamos aprender como era a oração desses religiosos hipócritas, como eles oravam e como Jesus reagiu à oração desses religiosos. Então eu peço para você abrir sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 10. Jesus apresenta duas pessoas orando: um publicano e um fariseu. E no versículo 10 do capítulo 18, Jesus disse assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Explicando, o farisaísmo era uma seita religiosa que existia entre os judeus nos dias de Jesus. Os fariseus, eles não criam, não acreditavam, por exemplo, na existência do mundo espiritual, a existência de anjos. Não acreditavam, por exemplo, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eram pessoas religiosas, mas tinham alguns problemas. E o publicano era um cobrador de imposto. Era judeu, mas trabalhava para os romanos cobrando imposto dos seus próprios irmãos. E alguns dos publicanos eram ladrões, eram desonestos e eram muito odiados pelos judeus, porque cobravam impostos dos seus irmãos para os romanos, que eram os opressores. E Jesus pega essas duas classes e apresenta aqui numa parábola dizendo: esses dois, o fariseu e o publicano, entram no templo com o intuito de orar. E aí ele diz no versículo 11: o fariseu se colocou em pé e orava de si para si mesmo. Observe aqui, orava de si para si mesmo. Uma vez que oração é uma oração que parte do crente para Deus. Esse fariseu, tão orgulhoso que era, orava de si para si mesmo. E ele dizia assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda sou como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que tenho. E foi. E aí no versículo 13, o publicano, estando em pé, longe, nem ousava ainda levantar o seu olhar ao céu, mas batia no peito, dizendo:
Deus, sê propício a mim, pecador. Essa foi a oração daquele publicano. Então Jesus, ele critica e diz assim: digo-vos, quem desceu justificado para a sua casa? O fariseu ou o publicano? E aí ele responde: porque todo aquele, aliás, este, ou seja, o publicano desceu para a sua casa justificado, e não aquele, ou seja, o fariseu. Por quê? Porque tudo que se exalta, todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Jesus critica esta oração, esse tipo de oração. E ele diz para os seus discípulos: quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. Sabe o que é um hipócrita? A palavra hipócrita significa artista de teatro, ator, fingido, dissimulado, um personagem. Geralmente os atores da época, eles utilizavam de máscara e se apresentavam não o que eles eram, mas se transvestiam de um personagem. Então, quando Jesus chama esses religiosos de hipócritas, ele está dizendo assim: essas pessoas estão orando, tem uma oração bonita, uma oração eloquente, mas essas pessoas não são o que elas parecem ser. Elas não são o que estão demonstrando ser. Não seja como elas. Quando vocês forem orar, sejam sinceros, sejam humildes diante de Deus. Não sejam como os hipócritas, porque esses hipócritas gostam de orar. E você me pergunta: mas gostar de orar não é uma qualidade? Como estamos precisando de gente que gosta de orar nesses dias, né? Eles gostavam de orar. E onde eles oravam? Eles oravam no templo, que era o lugar certo para orar. Mas o que Jesus disse? Eles gostam de orar nos templos. Mas para quê? Qual era o objetivo que eles estavam orando nos templos? Eles gostam de orar, isso é bom. Gostar de orar. E mesmo se você não gostar de orar, você precisa orar. Mesmo se você não tiver vontade de orar, você tem que orar. Mesmo se você estiver sem força para orar, você tem que orar, porque a oração é a tua vida. É a nossa vida. Esses homens gostavam de orar. Orar em pé. Onde? Nas sinagogas. O lugar certo para orar. Até aí, tudo bem. Mas qual era a motivação que levavam esses homens a orar? A Bíblia diz: eles gostam de orar em pé nas sinagogas, gostam de orar nos cantos das praças. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Só para isso. Então eles não oravam com sinceridade, não oravam porque confiavam em Deus, não oravam porque queriam dar glória a Deus, não. Eles oravam porque queriam ser vistos. Olha como ele é piedoso, olha que oração bonita, olha que pessoa de fé. Tapinha nas costas, parabéns, oração bonita, parabéns, palavra bonita. Parabéns, que louvor lindo você cantou. E nós estamos assim de hipócritas nas igrejas. Pessoas que só querem se aparecer. Gente que só quer aplauso. Gente que só quer se apresentar, mas não tem nada de Deus. A sua vida não glorifica a Deus. Pelas suas palavras até parecem glorificar a Deus, as suas palavras parecem ser dirigidas a Deus, mas o seu coração. E quando eu meditava nessa palavra, como se Deus estivesse dizendo assim: será que essas pessoas não sabem que eu conheço cada um por dentro e por fora? Será que eles estão pensando que eu sou igual aos homens? Porque os homens só veem o exterior,
Mas eu vejo por dentro, eu vejo a intenção do coração, eu vejo cada canto, cada recôndito da alma das pessoas, dos crentes. Eu estou vendo, eu estou sabendo e eu sei o motivo que está levando essas pessoas a orarem. Eu sei o motivo que está levando essas pessoas a cantar. Eu sei o motivo que está levando essas pessoas a pregar. Hoje as pessoas querem muito like nas suas redes sociais. Hoje muitas pessoas só querem curtidas. Muitas pessoas só querem fama, sucesso. Viver uma vida à la vontade, às custas da igreja. Esses dias eu estava vendo aí um rapaz que era crente, era tipo do gospel, como diz eles, né? Cantava bonito, ganhou muito dinheiro com a sua música. A igreja encheu seus cofres, suas reservas. Mas esses dias ele veio a público dizer que estava deixando o mundo gospel, porque tinha se redescoberto homossexual. E a gente fica pensando, mas será que um homossexual surge assim da hora para outra, da noite para o dia? E aí, tem 2 dias que eu vi um vídeo dele, ele diz assim: eu descobri que eu era homossexual desde os meus 12 anos de idade. Mas continua na igreja mentindo, dizendo que era crente. Continua na igreja cantando, ganhando dinheiro da igreja e dizendo que era crente. São hipócritas. São atores. Mas como os atores aqui dos dias de Jesus e Paulo, eles utilizavam máscara. Um dia a máscara cai. Não adianta. Um dia a máscara cai. Ninguém que usa de engano na casa do Senhor permanecerá. E digo mais, essas pessoas vão pagar caro no dia do juízo. Porque além do seu pecado, além do seu desvio espiritual, enganou a igreja, enganou o povo de Deus, enriqueceu às custas das ovelhas de Cristo, que são, que é a noiva do Cordeiro, e hoje está bancando a sua vida com o dinheiro dos bobões, segundo eles, hipócritas. Jesus está dizendo: não seja como os hipócritas, fingidos, dissimulados, atores, cheios de orgulho, orgulhosos, vangloriosos, queriam apenas aplausos. E Jesus disse: olha, esses hipócritas, essas pessoas são religiosas. Aqui ele não está falando de gente do mundo, não. Aqui ele está falando de gente religiosa. Certamente eram os fariseus, os doutores da lei, porque nenhum gentil entrava na sinagoga e tinha oportunidade para orar, nem tinha oportunidade para falar. Se tivesse a oportunidade para entrar, entrava, porém não podia falar nada. E esses aqui oravam na sinagoga. Aí ele se levantava: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais. Eu sou melhor. Não tem ninguém melhor do que eu. Um cantor um dia falou isso aí na mídia. E Deus não se deixa enganar. Tudo que o homem planta, ele colhe. Eu sou melhor. Não sou como os demais. Ele dizia mais: ainda eu te dou graças porque eu não nasci mulher. Te dou graças porque eu não nasci escravo. Te dou graças porque eu não sou como esses publicanos, pecadores, prostitutos, adúlteros, idólatras. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu oro 3 vezes por dia. Eu dou o dízimo de tudo que tenho.
Mas isso não adianta absolutamente nada se não tem um coração contrito a Deus, se não tem uma vida no altar de Deus, se Deus não conhecer o coração dessa pessoa. Ou, melhor dizendo, se Deus observar que o coração dessa pessoa não está no altar, não está ligado com Ele. Não adianta. Você pode cantar bonito, você pode pregar bonito, você pode orar com aquela oração fervorosa, você pode orar 3 vezes por dia, você pode jejuar 2 vezes por semana, você pode fazer o que for, mas se você não fizer para glorificar a Jesus, não adianta de nada. Aleluia, porque tudo que nós fizermos, quer comamos, quer bebamos, tudo seja feito para a glória de Deus. Os hipócritas querem se aparecer, se apresentar para receber aplausos. Hoje aplauso não serve mais não. O que serve hoje é like na rede social. O que serve hoje é curtida. O que serve hoje é visualizações, porque é o que monetiza, é o que gera. Muitas pessoas estão dentro da igreja, se utilizando da igreja, manipulando a igreja, mas não são igreja. E Jesus está dizendo: quando vocês forem orar, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nas cantos da praça, só para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. São pessoas que não têm paciência, irmãos, de esperar em Deus a recompensa de Deus. São pessoas que não têm paciência de esperar o agir de Deus na vida deles. Não, eu quero soprar meu nome é logo. Eu quero ser reconhecido é logo. Eu vou fazer o que for preciso para ser reconhecido, para ser famoso. E Jesus disse assim: em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Aqueles que só gostam de like já receberam a sua recompensa. Aqueles que só gostam de visualização já receberam a sua recompensa. Aqueles que só gostam de tapinho nos ombros e a palavra parabéns já receberam a sua recompensa. Mas a recompensa maior está nas mãos do Senhor. Ele diz assim: eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, e em minhas mãos está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. A nossa maior recompensa daquilo que fazemos no reino vem de Deus, não vem dos aplausos, não vem das ovações, não vem dos elogios, vem do Senhor. Então Jesus está dizendo para nós nessa noite: não seja como os hipócritas. Deixa eu correr porque o tempo está passando. Segundo, eu vou inverter um pouquinho a ordem aqui e vou lá para o versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Os gentios também oram. Os gentios também acham que eles são dignos de orar. E de fato, todo mundo que quiser falar com Deus pode. Quem quiser falar com Deus, Deus, de uma forma geral, é Pai de toda a humanidade. Todo aquele que Ele buscar, certamente Ele encontrará. Mas Jesus está dizendo assim: quando vocês forem orar, não useis de vãs repetições, como os gentios, que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Essas vãs repetições aqui denotam palavras repetitivas sem sentido. Denota palavras ou frases que muitas vezes as pessoas acham que por repetir, que eles serão atendidos por elas, pelo seu Deus. Se você vê 1 Reis 18, 26, os profetas de Baal ficaram de manhã, das 6 da manhã até o meio-dia, dizendo a mesma coisa: Baal, ouve-nos, Baal, ouve-nos. E começaram a gritar de manhã, cedinho, até o meio-dia, repetindo as mesmas coisas. E a Bíblia diz que não se ouviu resposta nenhuma.
Primeiro que estava clamando para um Deus mudo. Estava pedindo resposta a um Deus que não podia fazer nada. E segundo, porque não é por muito falar que sereis ouvidos, disse Jesus, né? Atos capítulo 19, versículo 34. Paulo está numa cidade, ele e mais um companheiro, e lá eles começam a pregar, a falar do Evangelho, a falar de Cristo. E quando aquelas pessoas de lá, né, entenderam, perceberam que eles eram judeus, a Bíblia diz que eles começaram a clamar pela sua deusa Diana. Viva Diana dos Efésios! Viva Diana dos Efésios! É como se fosse dizendo assim: salve Diana dos Efésios! Salve Diana dos Efésios! Salve Diana dos Efésios! E a Bíblia diz que eles ficaram nessa lenga-lenga, sabe, 2 horas. 2 horas. Me perdoem se tiver algum católico aqui, mas não sou eu que digo, é a palavra que saiu da própria boca de Jesus. Não useis de vãs repetições. E quando você vê as pessoas, né, orando, não sei quantos Pai Nossos, eu estava vendo ali como é que se ora o rosário, e é uma oração longa, é muitos Pai Nossos, muitas Ave Maria. E aí, é muita oração. Você vai orar isso aqui 300 vezes para perdoar seus pecados. Você vai fazer essa oração aqui 90 vezes. Ou você vai fazer essa novena aqui. A novena é uma oração de 9 dias. Você vai fazer isso aqui, não sei quanto. Não precisa disso. Talvez a sua intenção seja boa, a sua intenção seja de pedir perdão, a intenção seja de buscar a Deus, mas Jesus falou que a gente não precisa fazer isso. E ter que pedir, repetir, pensando que pelo seu muito falar serão ouvidos. Jesus falou que não precisa. Tem um comentarista que diz que essa expressão do grego, ela significa a mesma expressão que a gente usa para o blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. A gente fica muito blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, dizendo a mesma coisa repetidas vezes num eterno blá blá blá. Jesus está dizendo: não precisa, não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Quando vocês orarem, diz aqui, ó, não vos assemelheis, pois, a eles. E aí você me pergunta, mas vem cá, então quer dizer que eu não posso orar por um propósito mais de uma vez? Eu já tenho 10 anos orando pela mesma coisa. Eu já tenho 5 anos. Eu tenho 20, outros têm 30. Outros têm alguns meses orando por um mesmo propósito. Será que não posso repetir o meu pedido? Não é isso que Jesus está dizendo, queridos. Porque o próprio Jesus, no Getsemane, a Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 44, que Jesus, lá no Getsemane, ele orou 3 vezes, repetindo a mesma frase: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele os acorda. Aí ele volta de novo para o mesmo lugar e repete as mesmas palavras. Volta, eles estão dormindo. Jesus outra vez retorna para a sua oração e diz a mesma coisa. Então não é proibido. Ele aqui não está proibindo o fato de você orar várias vezes por o mesmo clamor, por o mesmo propósito. Você pode orar, até porque ele mesmo disse: insistir, pedir e dar-se-vos-á. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. E ao que bate, se abre. E ele conta a parábola da viúva que inoportuna, que foi na porta do juiz, e pela sua insistência o juiz acabou atendendo ela.
e várias outras passagens que nos mostram a necessidade da insistência, a necessidade de buscar ao Senhor até que Ele responda a nossa oração. Isso não é proibido. O que Jesus está dizendo aqui é vã repetição, ou seja, fazer coisas sem sentido, que não vai resultar em propósito nenhum. Não seja como os gentios, que falam e acham que por muito falar serão ouvidos. Porque vosso Pai Celestial, diz o texto, porque Deus, o vosso Pai, sabe de tudo que vocês necessitam, mesmo antes que vocês peçam. Tudo que eu preciso, Deus já sabe, ó. Tudo que tu precisa, Deus já sabe. Então não é pela repetição de coisas sem sentido, de sacrifício de tolo, que nós vamos receber a resposta de Deus. Nós então, para encerrar, como a igreja cristã deve orar? E aí eu volto para o versículo 6, que é o tema da nossa campanha. Quando vocês orarem, vai para o seu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Vai para o teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Vai para Deus, vai para o seu Pai, lá estará Ele te esperando para ouvir sua oração. Não há nada melhor do que termos um momento a sós com Deus, de cultivar esse momento a sós com Deus, de viver experiências a sós com Deus. Esse quarto aqui, a palavra quarto do original, ela denota uma pequena sala onde se guardavam tesouros, onde as pessoas guardavam coisas preciosas, um lugar especial da casa para guardar tesouro. A ideia é essa. Isso aqui nos ensina uma lição muito importante, que toda vez que você abrir a porta do seu lugar secreto, do seu quarto de guerra, toda vez que você for para esse lugar secreto, lá já tem tesouros valiosos te esperando na oração. Aleluia. Lá já tem coisas preciosas lhe aguardando através da sua oração. Lá já tem coisas, já tem resposta de Deus para a sua oração. Lá já tem curas, lá já tem milagres. E sobretudo, lá já tem presença de Deus, porque Jesus falou assim: vai para o quarto e lá você vai conversar com seu Pai. Ou seja, seu Pai já está lá te esperando. Ele já está lá para te ouvir. Ele estará lá para te atender, para te acolher, para te abraçar, para enxugar tuas lágrimas, para consolar teu coração ferido, para consolar tua alma amargurada, para te dar um refrigério no teu espírito. Vá para lá, porque teu Pai já está lá. Ele estará lá, diz o texto. Entra no teu quarto e fecha a porta e fala com teu Pai em secreto. E teu Pai que vês em secreto te recompensará. Aleluia. Ele estará lá nos aguardando na oração. Bem-aventurado aquele que cultiva esse momento. Ô pastor, mas eu não tenho um quarto para orar. Eu não tenho um lugarzinho para orar. Então faça como Isaac. Isaac foi para o campo meditar. Jesus foi para o deserto meditar. Pedro subiu no terraço da casa e lá ele orava sós com Deus. O lugar secreto, o seu quarto secreto, é onde você tiver disponibilidade para falar com Deus a sós. Às vezes você está dirigindo sozinho dentro do seu carro. Ali pode ser seu quarto de oração. Você pode estar na beira do fogão, preparando seu almoço ou seu jantar, sozinha. Ali pode ser seu lugar de oração.
Você pode estar no seu trabalho, no labor do seu dia a dia, sozinho. Ali pode ser seu lugar de oração. O que Jesus está condenando aqui não é o fato de orar em público, até porque o próprio Jesus orou em público. O que ele está condenando aqui é o orar em público esperando receber aplauso, esperando receber tapinha no ombro, esperando receber elogios. Porque senão não tem sentido a igreja. Se a gente não puder orar em público, não tem sentido. É ou não é? Não tem sentido. Não, o lugar certo de orar, porque aí muita gente pega um versículo, isola e cria uma doutrina, uma heresia. Não, está dizendo aqui que o lugar de orar não é na igreja. Porque tem uns bonitinhos aí. Tá vendo aí, tá vendo assim, é Jesus está falando aí, que o lugar de orar não é na igreja. O lugar de orar é no quarto. Aí cria-se uma heresia, uma doutrina errada. Não precisa de igreja, está vendo aí? Não precisa da igreja. Para que igreja? Se o lugar de oração aqui é o quarto. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que é melhor você no secreto esperar a recompensa de Deus, a resposta de Deus, o agir de Deus, do que você querer se apresentar, se aparecer só para receber a recompensa das pessoas, receber a recompensa dos homens, receber os aplausos. É isso que está sendo condenado por Jesus aqui. É melhor você ter o seu lugar para a oração. E é bom, cultive, sempre que possível, criemos um hábito de ter um momento a sós com Deus, né? Um momento a sós com Deus, sem ninguém para lhe atrapalhar. Porque não há nada pior do que você estar orando e ter alguém lhe atrapalhando. Até uma muriçoca pernilonga que passa nas suas orelhas já lhe tira da concentração. Uma criança correndo, as irmãs batendo lá na cozinha, ou o maridão batendo lá na oficina, atrapalhando a oração. E aqui eu quero abrir um parênteses para fazer um apelo a todos os presentes. Irmãos, ao chegar à igreja, dobremos nossos joelhos e vamos orar. Dobremos nossos joelhos e vamos orar. Porque enquanto tem uns ajoelhados orando, tem outros conversando do lado. E a gente não sabe se está dentro de um templo ou se a gente está dentro de um mercado. Vamos orar. Se a gente não quiser orar, pelo menos fiquemos em silêncio para que o irmão do lado possa fazer sua oração. Em nome de Jesus, coloca isso no seu coração. Quando chegar, ore. Se não quiser orar, se assente, abra sua Bíblia, leia, fique em silêncio. Porque o irmão que está do lado talvez esteja precisando orar e você está atrapalhando. Não seja uma pedra de tropeço na vida do seu irmão. Não seja uma pedra de tropeço na vida da irmã. Chegue no templo, ore, busque a Deus. Busque a presença do Senhor. A oração evangélica cristã é parecida com a oração do publicano. Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o céu. Olha a humildade desse rapaz. Não sou digno nem de olhar para o céu. Ele corou assim, de cabeça baixa, batendo no peito, se esmurrando, dizendo assim: Senhor, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E é isso que nós somos. Nós nos passamos disso na presença de Deus, irmãos. Nós não passamos disso na presença de Deus. Não há nada a mais do que isso na presença de Deus. Nós somos pecadores, pobres pecadores, miseráveis pecadores, que precisa da graça de Deus, precisa do perdão de Deus, precisa da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aí. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. Quando eu chego na presença de Deus, eu não preciso dizer: Senhor, aqui está o evangelista Maurício. Te dou graças porque eu sou evangelista e não sou diácono nem porteiro. Que é isso?
Deus não vê a gente com os diplomas, com os anéis, com os títulos que a gente possa ter. Diante de Deus, todos nós somos meros pecadores. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou cheio de defeito. Eu sou cheio de falha. Eu sou cheio de limitações. Eu sou cheio de pecado. Minha natureza é ruim. Eu me sou inclinado a fazer o mal. Tem misericórdia de mim. Me ajuda. Oração do humilde publicano, que é um exemplo para nós. Tem misericórdia de mim. Não há nada mais do que isso. Nós não somos nada mais do que isso. Pecadores diante de um Deus poderoso. Mas é um Deus amoroso. É um Deus maravilhoso, que quando a gente pede ajuda, Ele nos socorre na hora. Quando a gente estiver afundando, igual Pedro, vendo que está afundando, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus toma Pedro pela mão e levanta Pedro de volta. Você não vai afundar. Você não vai cair. Você não vai voltar para o lamaçal. Você não vai ser derrubado, porque eu te tomo pelas mãos e te seguro. Aleluia. Eu te sustento, eu te guardo. Quando a gente clama com sinceridade a Ele, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos dá o escape, Ele não nos deixa sucumbir diante das nossas impurezas, dos nossos pecados, das nossas falhas. Ele nos ajuda, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. Aleluia. Então clamemos ao Senhor por misericórdia, para que Ele nos dê a sua poderosa mão e que Ele segure na nossa mão. Porque às vezes, se eu for segurar na mão dele pela minha força, meu braço vai doer, eu vou ser tentado a soltar. Mas se Ele me tomar pelas suas mãos, Ele nunca mais irá me largar. Ele nunca mais vai te largar. Ele nunca mais vai te deixar. Ele te toma pelas suas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Finalizando, os judeus, hipócritas ou não, oravam 3 vezes ao dia. Exemplo, Daniel lá na Babilônia. Mas isso não é nada demais, porque era costume, era uma tradição. Não é doutrina, é tradição. E quantas vezes eu devo orar? Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, verso 17. Paulo nos orienta: orai sem cessar. Toda hora que você puder, ore. Todo momento que você puder, ore. Em pé, na pia, dirigindo seu carro, andando na rua, pedalando de bicicleta por aí, fazendo sua caminhada. Ore a hora que você tiver disponibilidade. Ore sem cessar. Ore de dia, ore de noite, ore de madrugada. Por quanto tempo, pastor? Por 1 hora, por meia hora, não sei, a hora que você tiver disponível, mas ore. Está sem vontade de orar? Ore a si mesmo. Está sem motivo para orar? Ora por mim, porque eu tenho muitos. Ore. O crente deve orar, não importa onde nem quando, ele precisa orar em todo tempo. Em todo tempo. Busca ao Senhor enquanto você pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Aleluia. Se você concorda com essa palavra, diga amém. Amém. Fiquemos de pé. Nós vamos estar orando nessa noite. Aleluia. Rapidamente, porque a hora já avançou ali, eu peço até desculpas. Mas nós vamos orar. Oração coletiva. Tem oração coletiva e tem a oração individual, né? A individual é essa do seu quarto. É essa que você está a sós com Deus, é a individual. Mas tem a oração coletiva. Enquanto Pedro estava preso, onde é que estava a igreja? Orando. Cada um na sua casa? Não. Todos no mesmo lugar. E Deus ouviu a oração. Da mesma sorte que Ele ouve a oração lá no secreto, né? Então a questão não é a oração
em nenhum lugar. A questão é o orador. Quais são as motivações daquele que está orando? É isso que está em xeque, que está em questão aqui nas palavras do Senhor Jesus. Amém? Então,